Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje, a gente vai para a última parte sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim também como compartilhar os episódios para que mais pessoas conheçam nosso podcast e eu possa continuar a trazer conteúdo para todos aqui. Então, antes da gente começar, amigos, eu queria também desde já agradecer aí a vocês que vêm acompanhando o podcast, que continuam, seguindo ali e ouvindo aí todo o conteúdo, e queria agradecer a todos aí e frisar que é muito importante que vocês continuem ouvindo e sempre que puder compartilhar os nossos episódios e o Instagram do Crimecast. Então é isso, amigos, a gente vai para o final da história sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. A gente parou, amigos, naquele momento, que eu informei para vocês que os advogados, de defesa, eles acabam deixando, abandonando o caso. E quando isso acontece, a Paula ela passa a ser defendida por advogados famosos. E o Guilherme passa a ser defendido por um defensor público, que se chamava Paulo Ramalho. O Paulo Ramalho ele é um advogado jovem, muito combativo e que criava um grande tumulto. A Glória Pérez lembra que o advogado ele conseguia manter os holofotes sobre ele o tempo inteiro, E a tática que ele usava era de dizer que tinha sempre algo novo para apresentar sobre o caso. Os promotores dizem que a imprensa, eles lembram que a imprensa quase que todo dia pedia para entrevistar eles, porque o Paulo Ramalho estava sempre falando sobre fatos novos a respeito do caso. E outra coisa que o advogado Paulo Ramalho utilizava era uma fita cassete, que ele dizia ter algo gravado ali na fita, e que mudaria os rumos da investigação. O advogado Paulo Ramalho afirmou ter um trunfo que vai ajudar na defesa de Guilherme. As provas mais importantes só serão mostradas no último momento processual. E os promotores, eles falam também o seguinte, que a tática do Paulo Ramalho era semear uma dúvida no júri. Eles dizem que essa tática poderia funcionar porque em muitos júris, por menor que seja essa dúvida que o advogado consiga plantar ali, o réu pode ser absolvido. A Glória Pérez diz que antes dessa tática, ainda houve por parte da defesa do Guilherme convencer a Paula Tomás a assumir toda a culpa sozinha. Porque ela sendo de menor e ainda estando grávida, ela poderia conseguir o que se chama de homicídio privilegiado. Em depoimento, o Paulo Ramalho, ele falando à Alerj, em 1993, que o que ele percebe, o que ele percebia era que o amor de Guilherme em relação a Paula Tomás era um amor que ele nunca tinha visto na vida.
nunca tinha visto esse amor na realidade. Ele só conhecia de poesias e livros, o discurso do Paulo Ramalho sobre o Guilherme de Pádua e a Paula, né? E o Guilherme de Pádua diz que sonhava com a liberdade de Paula, porque assim ela poderia visitar ele, né? Eles poderiam pelo menos se ver às vezes, e diz também que ele só acredita no amor eterno. A psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa diz que, no estudo do caso, se vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Ela diz que nunca esteve com ele, né? Nunca examinou, mas pode dizer uma coisa com certeza: certos crimes somente um psicopata é capaz de cometer. Olha, esse daí é o parecer de uma pessoa que tem, né, condições de falar sobre o assunto, né? Psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. E a Glória Pérez, ela volta a falar sobre a questão de tentar descobrir a vida pregressa daquele casal, né? Daquelas pessoas que foram capazes de cometer aquele crime cruel. E aí ela fala a respeito do casal, e diz que estava procurando pessoas que pudessem dizer quem eles eram, né? Pessoas que conviviam e que conviveram com eles. E o primeiro a dar um relato sobre, digamos assim, a história, né? o antes, né? De quem era Guilherme de Pádua, que até então, para todos os efeitos, era um ator, uma pessoa cadastrada no sistema da Globo. E o Wolf Maia, ele dá um relato, ele era o diretor da peça Blue Jeans. Ele diz que lembra quando o Guilherme de Pádua veio de motocicleta de Belo Horizonte, viajou a noite inteira, varado, né, para fazer o teste. E o Wolf Maia diz que quando ele chegou achou uma figura interessante, ele fez o teste, não se destacou, mas entrou ali como um casting de apoio. O Maurício Matar, o ator Maurício Matar, diz que o Guilherme ele era meio over, né? Ele usa essa palavra para dizer que ele era meio fora da casinha, falava assim umas coisas meio estranhas, né? E o Carlos Loeffler, ator da peça Blue Jeans, trabalhou na mesma peça que o Guilherme de Pádua. Ele lembra que quando o Guilherme fazia alguma peça, ele passava sempre do ponto. Ou ele chorava, ou ria demais, ou era atencioso demais, que era tudo demais, né? Isso é um relato de um colega que trabalhou com o Guilherme nas peças, né? O Fábio Assunção fala que em uma cena com o Guilherme fazia um policial que prendia o Fábio na cena e tinha que bater no Fábio na cena, né? Mas óbvio que era cenas técnicas, né? Ensaiadas. Só que o Guilherme de Pádua vai e dá um soco de verdade no Fábio Assunção, no pescoço, né? Deu uma pancada no pescoço do Fábio Assunção de verdade. E aquilo deu uma discussão enorme, né? O Fábio lembra até que a pancada foi tão forte que ele achava que ia ficar com algum problema na voz, né? Na pancada que ele levou ali no pescoço, ali na garganta. O produtor da peça, Marcos Montenegro, diz que onde tinha confusão, o Guilherme estava envolvido. Ele lembra que em uma cena de moto, o Guilherme resolveu fazer uma manobra diferente, né, e machucou um ator em cena. Há outro episódio também que ele se envolve num outro incidente, que foi cortar um colega numa cena com um canivete. Então, em vários momentos, né, de gravações, há problemas onde o Guilherme estava. Eles dizem que lembram disso, né, que sempre que tinha algum problema, algum incidente, em quase que 100% das vezes, o Guilherme estava envolvido. Então aqui, amigos, são vários relatos
para mostrar um pouco de quem era essa pessoa, né? O Guilherme de Pádua, nesse momento, eles estão falando antes do que ocorreu, né? Para ver se tinha algo que mostrasse que ele fosse capaz de cometer o que ele cometeu, né? De fazer o que ele fez. Esse espetáculo, o Blue Jeans, ele se tornou um verdadeiro sucesso. As filas eram sempre muito grandes nas bilheterias, né? E com todas as sessões lotadas. 7 dias por semana, o espetáculo era lotado com o público, né, de mulheres que gritavam o tempo todo durante a apresentação. Então essa peça Blue Jeans, ela estourou lá e o Guilherme de Pádua fez essa peça, onde o diretor era o Wolf Maia. E o Marcos Montenegro, ele diz que lembra da Paula Thomaz ter passado a frequentar o espetáculo todos os dias, né? Ele diz que não era comum alguém acompanhar o parceiro todo santo dia ali, né? Não era normal, né? Ele disse que era algo que parecia meio obsessivo e que parecia uma pessoa completamente deslumbrada com aquele mundo, né? Com aquele sucesso, né? E o Guilherme queria o lugar dele ali entre as estrelas, entendeu? Né? O Marcos Montenegro lembra que o Guilherme ele queria o papel do Maurício Matar, né, ou do Fábio Assunção. Então ele almejava ser a estrela, ele ser um dos atores principais, né? Algum tempo depois, Guilherme de Pádua é chamado para fazer algo na televisão, né, diante do sucesso ali que foi dessa peça, e ele faz uma participação na novela Mico Preto. Já foi um trabalho onde ele iniciou na TV. E o Wolf Maia, né, o diretor da peça Blue Jeans, ele dá mais um relato importante sobre o Guilherme, né, a respeito de uma carta que o Guilherme escreveu para o diretor. Nessa carta ele dizia que não podia estar ali, que se tornaria outro tipo de ser humano, né, e que agora tinha chegado a vez dele de fazer sucesso, né? E dizia até o seguinte, olha só, palavras dele, né, escritas por ele numa carta, segundo Wolf Maia, que não podia, ele dizia que não podia mais expor a sua bunda no Blue Jeans, porque agora a bunda dele ia valer alto. Olha só os termos que o cara usava para o diretor da peça, né? E o Wolf Maia diz, né, com raiva ali, pegou a carta, rasgou. Mas ele disse que hoje em dia, né, que foi hoje em dia não, na época do crime, né, ele acha que foi bobagem rasgar aquela carta, porque podia até ter sido útil, né, para ter uma noção de quem era o Guilherme na verdade. E o relato da Ilana Casoy, que é uma criminóloga e escritora, nesse relato ela diz o seguinte, que talvez ninguém saiba quem é o Guilherme, porque o Guilherme, na verdade, ele é quem ele acha que agrada você. Ou seja, essa criminóloga muito conhecida aí no ramo, né, é escritora também, ela diz dessa personalidade, né, dessa coisa dissimulada que ela dá a entender aí que seria o Guilherme de Pádua. E aí continua a se saber, né, de mais histórias ali sobre o Guilherme de Pádua. Galeria Alasca, Copacabana, Zona Sul do Rio. Guilherme Pádua tinha 18 anos quando deixou Belo Horizonte e veio trabalhar aqui em 1988. Ele começou como modelo, sempre atuando em shows e peças eróticas no teatro que funciona aqui na galeria. A Galeria Alasca, ela fica entre a Avenida Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana. Além do Teatro Alasca, tinha ali também uma boate underground, onde tinha ali um movimento e tal, e rolava prostituição.
O local ele era frequentado por michês, travestis, né, os gays mais discretos e tal. Segundo Carlos Loeffler, né, que é um dos atores lá, amigo conhecido do Guilherme de Pádua, que trabalhava com o Guilherme na peça Blue Jeans, ele diz que o lugar era uma loucura, né? O teatro da Galeria Alaska tinha uma travesti chamada Heloína, que fazia ali alguns espetáculos fora da margem, né, fora do limite. E ela lançou os Leopardos, que não tinha nada de dramaturgia. Era completamente sem roteiro e era simplesmente a exposição do nude masculino. Era um show só de homens, com uma plateia só com gays e mulheres, né? Tinha canto, dança, mas o ápice do espetáculo era o final, quando vinha um dos atores excitados, ou seja, com o pênis ereto. Heloína diz que seu espetáculo começou a atrair gente que ela nunca imaginou que fosse à Galeria Alaska para ver os Leopardos, né? Ela diz que Liza Minnelli foi 2 vezes ao local, o balé de Bolshoi também uma vez compareceu, e até a Madonna, isso segundo a idealizadora do espetáculo, né? Ela disse que até a Madonna teria pedido, inclusive, na época, para fechar tudo, que era só para ela, né? Que não entrasse ninguém. A Heloína diz em entrevista que o Guilherme foi sim um leopardo no Teatro Alaska, né? E outras pessoas também confirmam isso, que o Guilherme já foi um leopardo. E no camarim, né, onde a Rogéria é uma espécie de santuário dela, antes dela entrar nesse espetáculo, nesse show que é os Leopardos, e ela mesmo diz, olha, se alguém conhece Guilherme de Pádua, esse alguém sou eu. Nós ensaiamos durante 2 meses a peça, Querelle, de Jean Genet. Me dava muitíssimo bem com ele, mas sempre vi que era um carreirista. Ele demonstrava isso, Rogério? Mas sabe como a Rogéria é louca? Eu conheço. O Guilherme nega ter participado desse espetáculo Os Leopardos, né, que era ali uma coisa bem quase pornô, né, com nude masculino e tal, que não era nem considerado assim dramaturgia, né? E mesmo diante da própria idealizadora, como eu já falei, né, a Heloína, mesmo diante dela dizer que ele participou, ele dizia que não. E ele ficou muito chateado por associarem ele com aquilo, né? Porque de acordo com ele, aquilo era coisa de homossexual. Olha só o pensamento do cara, né? E a Glória Pérez fala o seguinte, que ele até assumia ser assassino, né? Esse papel de assassino para ele era ok, né? Segundo o que a Glória Pérez achava, né? Mas ser chamado de homossexual era inadmissível, né? Era insuportável. E a Glória diz que aquilo é impressionante, né? Assustador na realidade, ou seja, ele não se sentia tão mal, não se incomodava em estar como um assassino, né? Porque isso foi descoberto depois que ele matou que ele se envolveu no crime da Daniela Pérez. Então, nisso ele conseguia levar, digamos assim, né? Que fosse um assassino, mas que se ele fosse homossexual, não, aí já era inadmissível. Então, isso já é aí uma coisa para vocês notarem mais uma coisa sobre a personalidade dele. A própria Heloína diz que ele não conversava com ela, mas que isso era normal porque nenhum deles costumava falar com ela, né, conversar com ela. E ela fala também sobre a Paula, que ela ia lá para assistir, a Paula Tomás ia lá, e foi lá justamente num espetáculo que ia ter a Rogéria, porque ela era fã da Rogéria, ela se dizia fã da Rogéria, mas que ela era uma pessoa que só arrumava confusão, né? Isso, palavras da Heloína, que a Paula Tomás era uma pessoa que vivia arrumando confusão. Numa das vezes chegou a apanhar de uma garota lá dentro da Galeria Alaska e por conta disso era conhecida como barraqueira,
sendo até proibida de entrar na Galeria Lasca. Olha só, a Paula Tomás brigava com outras mulheres ali, com garrafas e tal, e algumas pessoas teriam ouvido da própria boca da Paula que ela era muito ciumenta. Então, ó, essa é uma informação que essa característica já vinha de muito tempo atrás, né? E aí há um relato de um ex-noivo de Paula Tomás. O nome dele é Marcos Santos. Marcos conta que conheceu Paula e Guilherme na aula. E diz também que sabia que eles já tinham sido namorados. Mas naquele momento eles tinham brigado, né, e teriam terminado. Marcos, então, ele diz que começa a perceber o interesse da Paula nele, né? Ela ficava paquerando com ele. E eles começam a namorar e muito rápido ali eles noivam. E o Marcos diz que o pai da Paula até quis logo dar um apartamento para eles. Então a gente vê que a Paula ela é de uma família que tem ali uma certa condição, né? O Marcos continua e diz que com o passar do tempo a Paula demonstrava ser muito possessiva, né? Então, por isso ele decide terminar com ela. Ela é muito ciumenta, possessiva, o relacionamento deles começa a ir mal e ele decide terminar com ela. E ele diz que no dia que eles terminaram, eles discutiram ali na rua, e ele fala o seguinte, né? Ó, não dá mais, né? Não dá mais certo, eu vou embora para Teresópolis. No momento que ele reafirma que não dá mais certo, que vai embora, a Paula de repente se joga em frente a um ônibus que vinha passando ali na rua, né? E o Marcos diz que tomou um susto ali na hora, né? E o reflexo dele foi puxar a Paula pelo cabelo. E ele faz isso, ele puxa ela para que ela não caísse ali pro lado da pista e fosse atropelado pelo ônibus, né? E quando ele a puxa para a calçada e solta, então ela desmaia. E ele conta que a Paula ela era completamente desequilibrada. Então esse relato que ele deu já serve aí de um grande exemplo, né? Ele diz que ela era completamente desequilibrada emocionalmente, muito agressiva, né? E que nas discussões sempre tentava ali bater nele, arranhar ele, enfim. E ele conta que foi embora, né? Foi embora, mas passou-se um tempo. E quando ele voltava ao Rio, ele tinha relações com ela. E ele ficou sabendo que ela tinha voltado para o Guilherme. Olha isso. E o Marcos finaliza ali o seu depoimento dizendo que o Guilherme sempre falava em sala de aula que faria tudo que fosse possível para chegar onde ele queria. Então vocês vão vendo aí nos relatos os indicativos claros da personalidade dos dois, Guilherme de Pádua e Paula Tomás. E aí a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela fala mais um pouco, né, e ela diz que um alimentava o outro, porque os dois tinham sede de poder. O poder de estar por detrás das câmeras e o poder de estar em frente às câmeras. A Glória Pérez, ela fala que a ligação entre os dois era algo completamente ritualístico. E ela diz que essa ligação começa com uma tatuagem nas partes íntimas. Porque o Guilherme, ele tatuou o nome da Paula no pênis. E ela tatua o nome dele na virilha. E a gente sabe, isso é algo que não é comum, né? E essa ligação, ela se sacramenta quando os dois matam juntos a Daniela. Um assassinato a dois. Isso é palavras da Glória Pérez. O promotor José Moinhos Pinheiro Filho diz que acredita em um ritual também, né, que foi algo premeditado e que tinha uma razão de ser. E o advogado da família, Paulo Freitas, diz que começaram a aparecer várias evidências
de que havia um ritual realmente. E eram provas de que tanto Paula quanto Guilherme tinham certos hábitos ritualísticos vinculados a algum tipo de exotismo religioso. E aí, para explicar essa questão, é chamada uma estudiosa em religiões, a Rose Rodrigues. A Rose Rodrigues, ela fala que quando a pessoa opta por esse caminho absurdo, né, que todas as religiões e vertentes espíritas condenam, a primeira coisa a ser feita é um pacto. Ou seja, essa estudiosa, amigos, ela está falando que há algumas pessoas que optam por essa questão, né, de ir para esse lado errado quando se trata de espiritualidade, né, de religião, né, que ela faz questão de dizer, né, que todas as religiões e vertentes espíritas condenam, né? Ela diz que quando a pessoa opta realmente em fazer alguma coisa mal, a primeira coisa a ser feita é um pacto. E esse pacto, ela explica que é com uma entidade maligna, né? E aí ela cita Mamon, Beuzebu ou o próprio Lúcifer. E ela continua a explicar e ela diz que a pessoa ela passa a usar o símbolo dela. Não importa qual seja essa imagem que ela vai usar, o que importa é que dentro dessa imagem seja oco, né? Por quê? Porque ela vai colocar, a pessoa vai colocar coisas referentes à entidade maligna que ela está associada. O ator Maurício Matar conta que um dia chegou ao camarim, que era usado por ele e pelo Guilherme de Pádua, e ele disse que viu que o Guilherme tinha trazido e colocado ali uma imagem de um santo, que ele diz não lembrar quem era, né, quem era o santo. E ele lembra que não ficou à vontade, porque o camarim era dos dois, né? O ator diz que talvez ele pelo menos tivesse conversado a respeito antes, né, sobre isso, né, porque o camarim não era só do Guilherme, eles compartilhavam o camarim. Os amigos de teatro do Guilherme, na peça Blue Jeans, falam que a Paula ela passou aí praticamente todo dia, né, como já foi falado, para assistir ao espetáculo, e ela começou a levar uma santa junto. E ela assistia a peça com aquela santa no colo. Olha isso. O Maurício Matar diz que ao começar o show, a Paula abria uma mochila e tirava a santa, como se a imagem também assistisse ali ao espetáculo. Olha que coisa estranha, né? Ele diz que não entendia aquilo, né? Ficou meio assustado por conta daquele comportamento que ele achou muito esquisito. Em algum momento se fala que a imagem seria do Preto Velho, mas na verdade não era o Preto Velho como é concebido pelas religiões de Umbanda. A Glória diz que o juiz chegou a perguntar a Paula sobre a imagem, e a resposta dela é que isso não tinha nada a ver com o assunto. A Glória diz que ela respondeu dessa forma. A imagem foi quebrada pela mãe do Guilherme, né? E nos autos do processo diz que dentro daquela imagem tinha o seguinte: parte de um incenso, grãos de feijão, miçangas vermelhas e fragmentos de papéis. Aqui ele está condizendo com o que a especialista sobre religiões fala, né? Que quando a pessoa faz um pacto e aí ela começa a utilizar uma imagem, seja ela qual for, a imagem tem que ser oca. E nesse caso a imagem era oca, tanto que quando foi quebrado tinham coisas dentro da imagem, né, que era justamente o que ela falou lá, a especialista. A Luana Jacob, a maquiadora, diz que o Guilherme usava uma tira na cabeça, né, e que quando ele ia, era uma tirazinha branca com vermelha, né, que ela diz que lembra disso. E quando ele ia para lá para fazer o cabelo, né, para alguma cena, ele não deixava que ela encostasse na tira e dizia que tinha um corpo fechado, né, que a tira não poderia ser retirada em hipótese alguma, porque
protegia ele. A Bárbara Ferrante, que é prima da Daniela, diz que em relação à crença e à religião, todo mundo tem o direito de ter a sua. A questão é que tem que ter muito cuidado. Tem candomblé, tem umbanda, tem muita religião séria, né, ela diz, mas tem os malucos, né, que se utilizam de algo para fazer o mal, né, porque são pessoas perversas. Então a Bárbara Ferrante, ela faz questão de dizer, olha, se era qualquer religião que fosse que eles tivessem, não tinha problema nenhum. A questão é que as pessoas em si, né, os dois, eram pessoas más e pessoas perversas. Então, ela está querendo deixar claro aqui que não tinha nada a ver com nenhuma religião. O problema eram as pessoas. E aí há um exame de local, um exame de local de crime, lá do local onde a Daniela foi encontrada morta, que também tinha umas características diferentes, que era o quê? Lá onde o corpo da Daniela Pérez foi encontrado. Um círculo queimado previamente, 1 ou 2 semanas antes do crime. Tinha um pequeno arbusto bem próximo e era a última noite de lua cheia. E a especialista Rose Rodrigues explica que se realmente era um ritual, tinha que ter o horário correto, a lua correta, a árvore correta. E ela diz que o motivo do círculo queimado ali é que a energia não sai, ou seja, é direcionado àquela entidade. Na hora da entrega entre aspas, você retira algo do corpo da pessoa. Pode ser um dedo, uma orelha, pode ser qualquer coisa, um pedaço de cabelo, que deverá ser levado junto com quem está oferecendo ali aquele, digamos, sacrifício. E nos autos diz que foi cortada uma mecha de cabelo da Daniela e também foi retirado a sua aliança. Mais uma coisa que a Rose, né, a especialista em religiões, explica é que o corpo tem que estar estirado, peito para cima e braços abertos. E o corpo de Daniela estava praticamente nessa posição, né? Nas fotos fica claro isso. Outra coisa que chama a atenção é a maioria dos golpes concentrados no coração, né? O promotor José Moinhos, ele diz que entende pela cena do crime, pelos golpes, que a vítima foi sacrificada. Glória Pérez diz que praticamente toda semana a família era chamada porque tinham tentado abrir o túmulo de Daniela. Quebravam a lápide, tentavam tirar os ossos. E ela fala que não se tem descanso, né? Nem ali no túmulo. A família, então, cogita tirar o corpo de Daniela dali. O caixão ele ficava meio que na periferia do cemitério. Eles compraram ali, num outro local, que ficava meio que do lado da administração. Ou seja, era como se fosse mais difícil, né, de alguém mexer ali, porque próximo à administração devia ter mais algum movimento, enfim, né, pessoas ali, eu entendi isso. E eles fazem isso, né, para pegar o corpo de onde ela estava, que era um local mais afastado da administração, né, num local onde eles julgavam que era mais fácil de pessoas conseguirem ali mexer, e levam para esse outro local ao lado da administração. E eles fazem isso e no dia da exumação eles acham estranho, porque o caixão, quando a Dani é enterrada, era um caixão invernizado, né? Segundo a família. Mas quando eles abriram, o caixão estava todo verde. E a Glória diz que ver aquela cor diferente do caixão deixou ela cismada, né? Ela ficou pensando, não é o caixão da Daniela e foi trocado. Então ela fica ali desesperada
E ela só sossega quando abre, né, o caixão. Ela fica pedindo para abrir, começa a dizer insistentemente que não era o caixão da Daniela, até que eles abrem, né, e vão ver. Quando eles finalmente abrem o caixão, a Glória se joga para ver se era realmente a Dani e viu que era ela. O Saulo Ferrante também olha, consegue perceber que era a Daniela Pérez realmente, por conta do vestidinho branco, né, com o qual ela foi enterrada, o rosto meio decomposto, mas dava para saber que era a Daniela Pérez. E o relato da Glória sobre esse momento é incrível. Ela diz que viu a Daniela Pérez igualzinha, como se fosse ainda o mesmo dia do enterro, igual. A Sandra Regina, né, amiga dela, diz que a Glória se agarrou no caixão, deu um grito assim muito forte e marcante, que ela nunca vai esquecer, ela diz, e chorava muito também. O Saulo Ferrante diz que deu vontade de colocá-la no colo, né? Mas depois percebeu que quem precisava de colo era ele, né? Então, um momento muito difícil ali para a família ver novamente o corpo da Daniela Pérez, né? E a Glória diz que lembra de ter dito para a Sandra, né? Ela diz, Sandra, ela tá igualzinha. E aí a Sandra diz, não, não está. E a Glória fala de novo, ela está igual, eu vi. E diz que nunca mais falou sobre aquele momento e nem vai falar mais. E ela diz que a viu igualzinha e pronto. Olha isso, amigo, vocês têm a noção do que é a dor da Glória Pérez, que quando eles vão, né, fazer a troca ali do corpo, e por esse motivo, por ela achar que não era mais o caixão da Dani, que talvez tivessem trocado, eles têm que abrir, né, a tampa do caixão para ter a certeza que era a Daniela Pérez. E ela disse que viu o corpo da Daniela Pérez igual ao dia em que foi enterrada. Ela jura que viu igual. Então você imagina todas as outras pessoas que estão ali sofrendo muito também, mas dizem, não, Glória, ela não tá igual, né? Até o tio da Daniela diz que ela tá com o rosto meio ali decomposto. Mas na cabeça da Glória Pérez, para você ver como ela foi afetada, obviamente, ela diz que viu a Dani, sua filha, exatamente igual como no dia do enterro. E a Glória comenta também que pegou uma sapatilha de bailarina da Daniela e entregou para uma escultora. Essa escultora fez uma escultura, né, e foi colocada ali no túmulo. E aí o corpo é trocado, né, de um túmulo para o outro. Só que aí descobrem, né, um novo túmulo e começam a mexer nele novamente, quebrar e tal. Olha só, amigos, as pessoas começaram a, só para explicar aqui bem, para ficar bem claro, né? Alguém, não se sabe quem, não é falado quem são essas pessoas que mexem no corpo da Daniela Pérez depois que ela está enterrada. Elas vão no cemitério, mexem lá, quebraram lápide e tudo, enfim. Quando eles sabem disso, eles mudam o corpo dela, né, o caixão, para um outro local no cemitério. Só que aí o pessoal descobre que foi mudado de novo, né? Descobre um novo túmulo e começam a mexer nele novamente. E aí, quando chega 1999, deixam um bilhete em cima do túmulo com uma data dizendo que iam tirar ela dali. Olha isso. Nem depois que está morta ali, né, e sepultada, a Daniela tem sossego. Quando a Glória sabe disso, ela se desespera. E aí ela diz que vai tirar o corpo da filha dali. Não vai permitir que levem o corpo dela, né?
E a Glória então coloca o corpo da Daniela Pérez numa espécie de cofre na Santa Casa, para que após o Réveillon, né, de 1999 fosse para outro local. O Réveillon passa e nos primeiros dias do ano 2000, a Glória vai até a Santa Casa para poder pegar, né, os restos mortais da Daniela Pérez. São restos mortais agora porque a Glória disse que estava tipo numa caixa, né, uma caixa bem menor do que um caixão, né, como se fosse uma urna, né, ali. E ela diz o seguinte, a Glória, é bem tocante essa parte, que ela diz que enquanto ela aguardava ali, né, que alguns papéis fossem assinados e tal, a burocracia, ela ficou com aquela urna sentada e com a urna no colo. E ela diz que de repente se pegou embalando a urna. Embalando balançando ali como se fosse um bebê, né, nos braços. E a Glória diz que ali era a Dani, né? Era a sua filha. Mesmo que daquela forma, era ela. A jornalista Lucileia Cordovil entrevista o Guilherme e diz que a impressão que ela tinha era que ele estava contente por ter seu nome divulgado, mesmo que sendo nos noticiários policiais. Então, de uma forma ou de outra, ele estava na mídia e sucesso era tudo que ele queria. A Ana Beatriz Barbosa, a psiquiatra, ela explica que quando um psicopata é preso, ele não tem sentimentos, né? E quem não tem sentimentos não sofre, né? Então, na cabeça dele, aquela situação fazia dele o cara mais famoso ali. Eu acredito que a Daniela foi para algum lugar, sabe? Eu acho que foi, ela tá legal, mais legal do que todo mundo que tá aqui embaixo, porque isso aqui é uma droga, esse mundo tá cada vez mais horrível. E tudo bem, a gente tenta ser feliz, mas não com todo mundo, porque o mundo é cheio de defeitos. A vida é uma contagem regressiva. Júlio Barroso, produtor cultural, conta que em 1994 foi preso. Durante aquela situação levou um tiro, tendo que ser transferido para a Polinter, né? E ele estava bem debilitado por conta do tiro que ele tinha levado. E a polícia não queria levar ele para o médico e falaram assim, olha, tem um enfermeiro do coletivo aí. Quando chega o tal enfermeiro, né? O Júlio disse que reconheceu na hora. Era o Guilherme de Pádua. E o Júlio continua dizendo, né, que aconteceu algo surreal. O Guilherme de Pádua, ele tinha se tornado tipo uma celebridade ali dentro da cadeia. Ele conta que as pessoas pediam autógrafo a ele. Ele tinha visita de fãs. Olha só, mesmo o cara depois de preso, o cara tinha visita de fãs. O pessoal pedia autógrafo a ele. Tinha visita de pastores, de políticos, né? Pessoas que queriam tirar ali alguma vantagem em cima dele também. E ele dizia que recebia umas 50 cartas por dia. E isso ele contava pro Júlio, né? Que recebia umas 50 cartas diariamente, né? E essas cartas eram pedidos de casamentos de mulher e de homens até também, porque tinha aquela história lá dos leopardos, né? Então, tinha uma galera assim que era, por algum motivo, fascinada ainda pelo Guilherme de Pádua. E a Glória Maria, jornalista, ela faz uma entrevista com o Guilherme e pergunta a ele como era que estava ali a estadia dele, né? Porque ali era uma cadeia que era considerada uma das piores do Brasil. E ele responde com a maior tranquilidade que está muito bem ali. Ele diz que acorda, faz seus exercícios e é muito bem tratado. O Júlio, né, esse colega de cadeia, ele lembra que não via o Guilherme ficar falando na Paula nem no filho dele, né, que queria sair para ver a mulher e o filho. Não, ele nunca falava isso, ele só falava nele mesmo.
E a Paula Tomás, ela estava presa na carceragem feminina da Polinter. Ivana Crespalmer, que era uma visitante de detenta lá nessa Polinter, na carceragem feminina, diz que essa detenta que ela visitava era uma conhecida dela, né, que não tinha parente, nem pai, nem mãe, nem nada, e estava grávida. E ela tinha pena dessa colega, então ela ia levar umas coisas para essa colega, que era o mesmo local onde estava presa a Paula Tomás. E ela diz que soube que tinha umas presas lá dentro, que eram tipo funcionárias da Paula. A Paula pagava para ela fazer umas coisas, para essas outras presas fazerem umas coisas, né? E a Paula tinha até um quarto só para ela, né? Que ela tinha inclusive a chave, televisão de 20 polegadas, naquela época era a televisão grande, era 20 polegadas para quem não é da época. Televisão com controle remoto, então isso na época era luxo. Um som de qualidade, uma imagem de uma santa, tudo isso com ela, tudo isso a Paula tinha acesso, né? Até essa imagem de uma santa tinha lá na prisão com ela. E quando ela tem o filho, vocês lembram, a Paula estava grávida na época do crime, e aí ela tem o filho, a Polinter faz uma reforma para que o filho ficasse com ela ali. A Lucileia, jornalista, conta que visitava a Polinter e diz que participou de 2 festas lá dentro. Uma das festas foi o aniversário do pai da Paula e do filho do casal, que morou com a mãe durante mais de 1 ano e meio lá dentro da cadeia. Olha o privilégio, né, que ela tinha lá dentro. E a Glória conta também que uma presa chamada Jezebel teria saído para encontrar com o Guilherme de Pádua em um motel. E isso já teria acontecido várias outras vezes. E o Júlio, ele diz que na cadeia tudo é dinheiro. Se tiver dinheiro e se pagar o valor certo, você tem o serviço que deseja. Olha essa situação que a gente sabe, né? Infelizmente a gente sabe que é exatamente assim que funciona, né? Pouco tempo depois, a Paula Tomás ela dá uma entrevista bombástica para o SBT. Agora pode ser que distância, eu acho que eles, os advogados, estão vendo. Porque se ele fizer isso, primeiro a gente tinha umas caixas limpas, eu era menor de idade, eu ia pegar a coisa que eu tinha que ajudar ele. Eu falei que não, eu não ia ele ficou com raiva. Que? E agora? Menina, esqueceram, deixa 2 meninas, uma grávida, outra magrinha, brigando, uma mata a outra e não faz nada. Uma mata a outra, eu enfio a chulada na mulher e ninguém não faz nada. O que tá fazendo? Ó, amigos, aqui eu acho que não dá para ouvir bem, é muito baixo ela falando, porque a pessoa que tá bem assim de longe, e é como se o microfone estivesse um pouco longe, tem uma mulher do lado dela, né, conversando com ela. E eu vou ler aqui para vocês, e isso que eu vou ler são as palavras ditas pela Paula Tomás. Prestem atenção, olha o que ela diz primeiramente. Pronto, então, amigos, aqui eu vou ler, linha por linha, o que ela diz nessa entrevista. A Paula começa falando: agora, com as circunstâncias, acho que ele e o advogado estão vendo que se ele fizer isso, e aí tem uma parada. Ela não completa essa frase, certo? Primeiro ele escrevia umas cartas para mim, dizendo que eu era menor de idade, que eu ia pegar uma pena pequenininha, que eu tinha que ajudar ele. Aí eu falei que não.
E aí muda já para uma outra parte da conversa e a Paula fala novamente. Ele vai se candidatar a político. E a pessoa que está com ela conversando pergunta: quem? E a Paula responde: o Guilherme. E a pessoa pergunta de novo: onde? E a Paula responde: em Minas. Ele quer ser herói, quer sair. E aí de novo uma pausa. E aí tem uma outra mudança novamente para um outro assunto que ela está falando exatamente do crime agora. E aí a Paula diz: aí falava que o casaco que estava rasgado era para eu falar que o Guilherme me segurou. Eu com a tesoura lutando. Vê se um homem grande daquele deixa duas meninas, uma grávida e outra magrinha, brigando. Uma mata a outra e ele não faz nada. Uma mata a outra, eu enfio as tesouradas na mulher e ele não faz nada. E o que ele estava fazendo lá? E aí termina nisso, amigos. Então, se vocês entenderam, ela na cadeia, ela dá essa entrevista e aí ela começa a falar algumas coisas ali referentes, né, à versão do Guilherme sobre o que aconteceu no dia do crime. E aí essa entrevista, óbvio, né, deixa o Guilherme enfurecido e faz ele dar uma resposta. E essa resposta dele é para várias emissoras. A Paula, que vocês ouviram aí, que eu já repassei com vocês, ela deu uma entrevista bombástica e o SBT foi escolhido, né, para ela dar essa entrevista dela que começa a mudar as coisas, né, entre o casal. E o Guilherme vai dar uma resposta e chama as outras emissoras para poder dar essa resposta. E nessa entrevista ele dá a entender que assumiu a responsabilidade pelo crime, pois teria mais condições de suportar uma prisão, né, e um ambiente de cadeia. E diz que os jornalistas perguntem mais sobre o crime a Paula, porque afinal de contas ela estava no local do crime. E aí começa, né, aquele jogo de empurra-empurra. Um falava uma coisa, o outro acusava de outra. E o Guilherme começa a dizer que, na verdade, quem matou Daniela Pérez foi sua esposa, Paula Tomás. E aí a Paula responde que o Guilherme foi o único responsável pelo assassinato de Daniela Pérez. Paula ainda fala que Guilherme havia planejado também matar os pais dela envenenados. Olha essa outra acusação aí da Paula, né? E aí começa essa disputa e essa briga, esse empurra-empurra, né? Quem foi que fez isso, quem foi que não fez. E a Paula ainda joga essa daí de que o Guilherme, inclusive, já tinha planejado também de matar até os pais dela, da Paula. E aí entra o atual advogado de Paula dizendo que vai apresentar uma outra versão da história, onde ele argumenta que Paula não estava no local. E o advogado do Guilherme dizendo o contrário, né, claro. E a Glória Pérez, ela vai, né, diante daquela situação, ela dá uma entrevista falando sobre tudo aquilo, dizendo que era ridículo, né? Daqui a pouco eles iam dizer que a Daniela se apunhalou sozinha. A jornalista Lucileia Cordovil diz que, em uma entrevista com o Guilherme, ele a mostrou como imobilizou a Daniela. E ela diz que o que ele a contou foi que pegou a Daniela por trás, agarrou seu pescoço, né, com tipo ali um mata-leão, e ela desmaiou. Quando ela desmaia, a Paula vem e desfere os golpes em Daniela. E o Guilherme diz também que a Paula, além de matar a Daniela, né, de ela ser a responsável pelos golpes que mataram a atriz, foi ela também quem arquitetou tudo e planejou tudo. E que ele teria sido apenas, entre aspas,
um instrumento usado por ela para cometer o crime. E aí, em uma entrevista, ele explica. Ela me obrigou, entre aspas, a levá-la. Por quê? Porque ela não acreditava na minha fidelidade. Ela achava que eu tinha, ou que eu ainda mantinha, ou que eu vinha a ter algum dia um caso com Daniela Pérez. Glória Pérez diz que Paula mantinha a versão de que não estava no local. Só que quando Guilherme a envolve dizendo que ela é quem seria a assassina, era preciso então criar uma motivação para Paula. E nesse momento é que entra a história do caso amoroso. Então, antes, a história é de que Dani o assediava. E ele, que era muito bem casado, não queria nada com ela. Agora, nessa nova versão, poderia ter algo entre os dois, né? Entre Guilherme e Daniela. E a Glória fala que é muito vago o que ele diz, né? Sobre ter tido ou não um caso com a Daniela. E então, em uma entrevista, Guilherme passa a dizer que teve sim um envolvimento com Daniela Pérez. Olha aí como ele já muda tudo. E aí, quando o Guilherme passa a dizer isso, né, o seu advogado começa a lançar alguns factoides, né? E ele começa a dizer o que ele tinha na tal fita. Vocês lembram que uma das táticas dele era dizer que tinha uma fita, ele andava com essa fita nas mãos, uma fita cassete, dizendo que tinha um vídeo que poderia mudar o rumo das investigações. E aí ele vai dizer agora o que era que realmente tinha nessa fita. Ele diz que essa fita seriam imagens em ali um churrasco, né, uma festa e tal, que comprovariam que a Daniela conhecia o Guilherme de antes da novela e que os dois teriam tido um namoro. E além disso, existe uma testemunha na versão ali no que está dizendo o advogado de Guilherme, que há uma testemunha visual desse namoro, né? Segundo lá o advogado, que seria um diretor de cinema, né, de um filme que inclusive é alemão. E aí o juiz pede que fosse feita uma tradução do interrogatório para mandar para a Alemanha, para que o tal diretor fosse ouvido, né? Só que tinha um problema. Ninguém encontrava esse homem, né? E o processo ficava parado. E olha o que a Glória faz. Ela decide ir atrás ela mesma desse tal diretor alemão. Ela consegue ali pela ficha técnica do filme, que ele teria trabalhado como diretor, ela, pela ficha técnica, encontra um homem chamado Renato Drummond. Esse tal Renato consegue falar com o diretor por telefone. E ele responde o seguinte, olha o que o tal diretor, que o advogado de Guilherme de Pádua diz que é uma testemunha de que Daniela Pérez e Guilherme de Pádua eram namorados. Olha o que ele responde quando ele recebe a ligação. Ele fica horrorizado com a história e diz que apenas viu Guilherme de Pádua nas gravações do filme e que nem sabia quem era Daniela Pérez. Viu a foto dela e diz que nunca viu e nem sabia quem era Daniela Pérez, dizendo também que não era testemunha de nada. E aí, diante daquilo, né, daquela mentira que foi desmascarado, o advogado para de falar no diretor. Só que ele diz que ainda tinha uma fita comprometedora, mas não era mais essa. E aí, diante daquela discussão entre os dois, né, entre Paula e Guilherme, né, após o rompimento entre eles dois, o Guilherme começa a escrever um livro. E a Glória Pérez fala que o livro não traz nada de novo sobre o crime, né, e diz que o que mais a deixou indignada é quando ele fala, em determinada parte lá,
sobre o crime, ele fala que ele diz que após o assassinato, ele diz que chegou em casa, né, foi tomar banho e diz que se masturbou pensando no acontecido. O cara escreveu isso no livro, então você vê o grau de psicopatia do cara, porque ele escreve isso no livro, que se masturbou pensando no acontecido. A Glória também fala que o livro diz muito sobre a motivação do crime. Ela diz que fica muito claro nesse livro a ansiedade dele em fazer sucesso e o medo de o personagem dele sair da trama como se aquilo fosse algo que acabaria com a carreira dele. E aí é um relato aqui do ator Estênio Garcia. Ele diz que lembra de algo bem estranho que o Guilherme fazia, que era uma espécie de enquete, né? E essa enquete era de quem deveria terminar com a Yasmin, né? Se era o personagem dele ou do Fábio Assunção. E ele queria mudar o final da novela para que a Yasmin terminasse com o personagem dele. Só que na trama, ela terminaria com o personagem de Fábio Assunção. E ele não aceitava isso. A Glória conta que o Guilherme teve alguns gatilhos para que surgisse esse sentimento de vingança nele. Um deles teria sido quando o personagem Bira, personagem que ele fazia, ficou 2 capítulos sem aparecer na novela. A produtora Vanessa Jardim conta que nessa época ele subiu transtornado na produção, querendo saber por que estava com pouquíssimas participações na novela, né? Como assim? Né? Como é que pode? Eu não estou aqui, tem 2 capítulos que eu não estou participando e tal. E querendo o telefone da Glória Pérez. E aí o produtor executivo vai e diz para ele, né? Cara, você tá louco. Isso sempre esteve na sinopse. Sempre esteve lá que a Yasmin termina com o Caio, né? O Caio era o personagem do Fábio Assunção. E ele diz, então vocês não vão me dar o telefone da Glória. E ele diz, não, é óbvio. Ninguém vai dar, não é necessário. Ele se chateia, né? Porque eles dizem que não vão dar o telefone e não dão o telefone da Glória. E ele sai muito transtornado dali por conta disso. A Vanessa Jardim, ela diz que talvez ele tenha entrado ali naquele momento num looping de achar que fosse uma conspiração contra ele, né? Se a Daniela era a filha da autora, então ela podia estar influenciando no enredo para que o personagem dele saísse de cena. Na cabeça louca dele, talvez ele imaginasse isso, né? Porém, como a gente sabe, isso já estava na sinopse. A Ilana Casoy, a criminóloga, né, e escritora, diz que todo narcisista acha que é melhor do que os outros percebem, né? É como se ele fosse um injustiçado nesse sentido. Como se ele pensasse, né? Poxa, eu sou tão melhor que os outros, por que ninguém me reconhece, né? Isso seria mais ou menos o pensamento na cabeça de uma pessoa narcisista. E ele dizia no livro que ele não terminar com a personagem da Daniela era uma política da alta cúpula da Globo. Olha aí o nível, né, da loucura que ele chega a dizer. E ele, na verdade, fez muita pressão em cima da Daniela e vinha fazendo, e tinha medo que ou a Glória ou o Raul soubessem disso. A Ivana Crespalmer, ela dá um relato onde diz que esperava tudo, menos ouvir da boca de Paula Tomás que odiava Daniela Pérez. Vocês lembram? A Ivana é aquela acompanhante da detenta lá que cumpria pena no mesmo local onde cumpria pena também a Paula Tomás. E aí ela diz isso. Ela conta o seguinte, que ouviu uma conversa de Paula com outra detenta, onde ela falava sobre o crime.
E Paula conta que primeiro foi ela que deu uma punhalada em Daniela. Não foi tesourada. E depois o Guilherme pega o punhal e termina o serviço. Ela o ajudou a puxar, né, a Daniela e jogar ela ali no matagal. E ela queria também simular que teria sido um fanático que matou a Daniela. Paula conta que queria que o Guilherme não tivesse a deixado desacordada e que ela tentou acordar a Daniela enquanto eles a levavam. Né? Após o encontro ali no posto de gasolina, ela ficou desacordada, né? E ela diz a Paula, segundo a Ivana, diz que ouviu isso da própria Paula, contando para uma outra detenta que ela tentou várias vezes acordar a Daniela Pérez. Né? Dava palmadas no rosto, né? Sacudia ela, mas não conseguiu acordar ela de jeito nenhum. E a Paula queria que a Daniela estivesse acordada para ver o Guilherme a matando. Olha o grau aí de crueldade, aí de maldade da Paula, segundo esse relato da Ivana. A Paula ainda diz na conversa, né, com essa outra detenta que não se arrependia do crime e que se pudesse ressuscitava ela 1000 vezes e a mataria as 1000 vezes. A Paula explica também na conversa que a raiva que ela tinha era porque achava que o Guilherme tinha traído ela. Mas o Guilherme, depois de tudo ali, abriu o jogo e disse que só queria um meio de se firmar na Globo. Ou seja, todo o interesse em Daniela era apenas por isso. E Paula diz que o Guilherme teria falado que foi burro, né? Ele disse que foi burro porque deveria ter ido na mãe, na Glória Pérez. Né? Ele teria dito que a Daniela era muito metida, né? Metidinha a besta, que era apaixonada lá por aquele cara, o Raul Gazola, e que ele deveria ter ido era em cima da mãe. E a Glória fala que racionalmente ela não pode se culpar. Mas quando se é mãe, você acha que tem superpoderes, né? Ela diz isso, que ficava pensando por que ela não adivinhou aquilo, né? Por que ela não anteviu aquilo. E ela diz ainda que sabe que aquelas punhaladas eram para ela, mas não conseguindo atingir a Glória, ele pegou a sua filha que estava ali perto, ali do lado dele. E a Glória diz que não podia viver o luto, né? De como isso era pior ainda, né? Não poder conseguir viver o luto. E que não conseguia viver o luto porque tinha que estar ali o tempo todo atenta para defender a Daniela e para contribuir para que o julgamento fosse feito. O promotor José Moinhos Pinheiro Filho diz que, mantidas ali as prisões, em maio de 1993 já poderiam ter sido julgados eles, né? Só que eles só foram julgados em 97. O Guilherme em janeiro e a Paula em maio daquele ano de 97. E aqui, amigos, há uma observação, certo? Antes da gente ir pro julgamento. A alegação de Ivana Crespalmer, né, aquela acompanhante da detenta, repercutiu muito na imprensa, né, e se tornou mais uma versão para o crime contada à época. O que ela declarou não foi considerado pela acusação, não foi provado pelas investigações e nem corresponde ao resultado do processo. Ou seja, o relato que a Ivana deu, por algum motivo, não foi considerada. A acusação parece que não utilizou aquele relato dela, que ela diz ter ouvido tudo aquilo que a Paula falou para uma outra detenta ali dentro. É explicado que a acusação não levou essa declaração em conta.
E aí o julgamento é marcado. E Glória Pérez diz: finalmente isso vai acabar. Vou poder viver o meu luto. Vou poder retomar a minha vida. E a partir dali, né, a imprensa começa a dizer que é o julgamento do século no país. A Glória vai ao julgamento e ela aparece ali com a sapatilha, né, de bailarina que a Daniela usava. O Raul Gazola, o viúvo, né, da Daniela, ele diz que lembra de falar que não tinha condições de assistir ao julgamento. Né? Ele disse: não, eu não posso ir. Se eu for, eu vou fazer uma besteira. Então, o Raul Gazola, ele não vai ao julgamento do Guilherme de Pádua. Ele viaja para poder ficar longe dali, né? O Paulo Freitas, advogado, né, que representava ali a família da Daniela Pérez, diz que o caso ele expõe muito a real dificuldade da justiça brasileira, que mesmo em um crime bárbaro, né, e com várias provas, ter levado tanto tempo para chegar ao julgamento. E aí, o que acontece é que há um desmembramento do processo, né, porque não interessava às defesas o julgamento conjunto. Ou seja, amigos, aqui é a explicação. Foram 2 julgamentos. Né, as próprias defesas, né, quando há o rompimento, eles depois decidem que os julgamentos seriam separados. E aí o Guilherme de Pádua é julgado no começo de 97 e a Paula é julgada depois em maio de 97. No julgamento, a tese sustentada pelo advogado dele, né, o primeiro julgamento foi o dele, do Guilherme de Pádua, é que ele não foi o responsável pelos golpes dados em Daniela. Mas se o júri não acreditasse naquela tese, levasse em consideração que, se foi o Guilherme que deu algum golpe em Daniela Pérez, ele o fez por pensar erroneamente que a Daniela já estaria morta. Então é isso que a defesa do Guilherme sustenta. A Glória Maria, a jornalista, né, que acompanhou ali todo o caso, ela disse que se surpreendeu com a postura do Guilherme, porque ela imaginava ele ali no julgamento, né, assustado, fazendo ali aquele papel de humilde, meio vítima, só que não. Ela encontra ali, quando ela chega, o Guilherme numa postura totalmente diferente, né? Tipo, querendo meio que como se estivesse querendo aproveitar a oportunidade, né, para aparecer e tal. Mais ou menos isso. E aí, amigos, há também uma entrevista do Guilherme, que foi um pouco antes do julgamento, em 96, que foi para a Glória, justamente para a Glória Maria, com base nessa entrevista, que ele conta a versão que seu advogado sustenta posteriormente no julgamento. E o Fantástico, ele fez uma reconstituição. Guilherme alega que seguiu o carro de Daniela até chegarem a um lugar pouco movimentado e que falou com ela por 5 minutos. Segundo Guilherme, ele queria ir embora, mas Daniela não deixava. Na versão dele, foi por isso que Paula, enciumada, saiu do carro, iniciando uma discussão com Daniela. No momento em que uma partiu para cima da outra, o único ímpeto que eu tive foi de defender a Paula. Então segurei a Daniela com muita força. Na época eu estava muito forte. Segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro. E isso a Daniela pesou. Pesou e eu fui junto, porque eu não estava esperando aquele peso. Caiu no chão. E vi que a Daniela estava estranha, porque ela caiu toda torta. E não falava, não fazia nada, parou de se mexer. E eu em cima. Segundo ele, Paula dava os golpes de tesoura em Daniela. Ela estava fazendo no desespero. Ela não estava fazendo na maldade, estava fazendo no desespero. Você disse que ficou impressionado com a fragilidade da Paula, com o desespero da Paula. E você não pensou no desespero da Daniela que estava ali? A Daniela já estava morta pra gente. Então morreu, acabou. Não, não morreu, acabou. Então, o advogado, defendendo o Guilherme, diz que os golpes foram dados por Paula Tomás. E aí nós vamos para maio, mês de maio, que é a vez de Paula ser julgada.
O Raul Gazola diz que no julgamento dela, ele decide ir. E ele dá um relato ali dizendo que várias das vezes ele pensou em partir para cima de Paula ali no tribunal, né? Porque ele diz que estava no máximo a uns 10 metros dela e não havia nada ali que impedisse, né? Ele dizia que era só pular uma cerquinha pequena que tinha ali, chegaria nela antes de qualquer pessoa, né? Antes de que qualquer pessoa o impedisse, ele conseguiria chegar nela. Mas depois ele pensa, né? E resolve sair dali porque ele não queria realmente fazer aquilo, né? Ele pensa, né? Mas ele não faz. E a Paula, ela vem se senta, né, na cadeira de réu e continua a negar o crime. E aí ela começa a contar a versão. Ela diz que foi ao Barra Shopping, ficou lá o tempo inteiro. Só que quando ela é indagada sobre ela ter alguma prova, né, de que realmente esteve ali, se falou com alguém que pudesse confirmar que ela estava ali realmente, ela diz que não conhecia ninguém ali e não apresenta prova de que esteve o tempo todo no Barra Shopping. E aí tem o relato do porteiro do prédio em que o casal morava, né, a Paula e o Guilherme, que ele diz que os dois saíram do prédio por volta das 7, 8 da noite e se recorda de eles terem voltado lá pelas 2 horas da madrugada. Os advogados da família de Daniela dizem que Paula estava sim junto com Guilherme no momento do crime. E eles dizem que todas as circunstâncias e relatos conduzem para um crime premeditado, né? Levam a crer, todas as circunstâncias e relatos levam a crer que é um crime premeditado. E aí, no julgamento da Paula, foi chamado Hugo da Silveira, né, a testemunha que anotou a placa do carro, que viu o rosto de uma mulher e que ele confirma ser a Paula. No julgamento, ele volta a confirmar que era ela quem estava ali, né? E é trazido também pelos advogados o depoimento do inspetor Nélio, né, que diz que a Paula confessou para ele que estava no local. Vocês lembram lá, eu contei nos episódios anteriores de que eles buscam a Paula e naquele momento, quando eles chegam no departamento de polícia, né, naquela delegacia onde ela daria o seu depoimento, os policiais meio que dizem que o Guilherme já estava entregando tudo e ela admitiu na frente do Nélio, de outros policiais e da mãe dela que ela realmente tinha cometido o crime. E aí o Nélio diz, né, que tanto ele como essas pessoas que eu já falei, né, inclusive mãe e até também uma irmã da Paula, ouviram a confissão dela dentro do carro. Só que os advogados de defesa apelam para o fato de que a confissão não foi dada de forma oficial e não foi assinada, né? E diziam, né, que isso era um absurdo, que não existia isso. Os promotores, eles também falam sobre a Paula ser dissimulada, né? Que no julgamento ela se mostrava sempre ali de cabeça baixa, né? Como se estivesse triste, e na hora que ia dizer que era inocente, várias das vezes gaguejava, né? Então os promotores tocaram também nesse ponto, né, dela ser dissimulada, querendo criar ali uma imagem, né, de que era uma pessoa inocente. E é falado também sobre a fama da Paula de ser ciumenta, agressiva, né, que era uma pessoa que inclusive arrumava muita confusão, né? Isso antes até de completar 18 anos. Então, toda essa informação sobre o perfil dela, sobre as características dela, estão ali, são levadas ali pelos promotores, né? Para mostrar quem ela era realmente, quem ela era de verdade. E aí a gente volta para o julgamento do Guilherme de Pádua, e sobre isso, o Saulo Ferrante, né, tio da Daniela Pérez, diz que o advogado do Guilherme criou muita confusão, né? Inclusive discutindo algumas vezes com o juiz e tiveram ali momentos bem tensos.
E outra coisa que ele fala é que do show, né, que o advogado dele queria dar, né? Quando tinha a palavra, né, sempre gritando, bufando, fazia caras e bocas, né? Era assim era bem acima do ponto, sabe, o Paulo Ramalho. E aí, há um momento em que o ator Duda Ribeiro, isso o Saulo Ferrante conta também, né? Esse ator, o Duda Ribeiro, que era amigo ali, né, da família, ele estava lá no julgamento assistindo, e tem um momento ali que ele fala na direção do Paulo Ramalho, né, o advogado do Guilherme de Pádua. Ele se vira e tem um momento que o Duda Ribeiro olha na direção do Paulo Ramalho e diz, filho da puta. Só que o Saulo explica que ele fez só o gesto com a boca, né? Não foi alto. E é como se ele falasse ali, né? Só mexendo a boca sem sair som. Olhando para o advogado, né? Mexendo ali a boca. E aí ele percebe, o Paulo Ramalho percebe e aproveita para parar o julgamento e causar uma enorme confusão. Pouco antes da 1 da manhã, o advogado de defesa Paulo Ramalho reclamou que tinha sido ofendido pelo ator Duda Ribeiro, que estava na plateia. Excelência, aquele cidadão acaba de me chamar de filho da puta. Eu não sou criança, eu sou um profissional sério, tá? Esse cidadão tem que sair do plenário, eu não admito ser chamado de filho da puta. Meu sessão, respeite. O julgamento só recomeçou depois que o ator foi retirado do plenário. E o Saulo Ferrante explica, né? Ele diz que o Paulo Ramalho era aquilo ali, né? Ele teve uma única chance na vida dele de aparecer em um julgamento grande, importante, então foi isso que ele fez, né? Ele queria aparecer. Os debates começam e são os momentos mais tensos. A acusação diz que o crime foi premeditado e que Guilherme de Pádua deve ser condenado como autor do assassinato de Daniela Pérez. A questão da premeditação é algo que agrava ali a situação deles, né, dos réus. E a perícia, ela diz no laudo que havia claramente a marca do soco que Guilherme deu em Daniela, para poder pegar ela, né, e colocar ela dentro do carro, né? Ela fica desacordada, fica desmaiada. E esse soco teria sido dado minutos antes dela ser morta. Isso fica constatado, comprovado pela perícia, né? Dava para saber isso pela coloração ali da mancha, né, da pancada. A perícia constata isso. Esse fato colaborava com a tese de premeditação. E o Guilherme, ele teria dito em algum momento que esse soco, na verdade, tinha sido entre o Raul e a Daniela, que eles dançando ali, ele teria esbarrado com o cotovelo no rosto dela acidentalmente, e esse seria o motivo da marca, né, daquela mancha roxa no rosto dela. Mas isso foi completamente refutado, né, inclusive por quem cuidava da maquiagem dela, que as meninas lá diziam, as moças diziam que não tinha marca nenhuma, porque se tivesse essa marca, esse roxo, ela nem podia gravar, ela não teria nem gravado, porque a maquiagem ela não consegue cobrir aquele tipo de mancha de pancada no rosto. A defesa ela tenta desacreditar as testemunhas do posto, né? Os frentistas e o lavador de carros. E aí, olha o que o advogado do Guilherme fala. Está mais do que evidente que aqueles frentistas são ou os infelizes ou os falsários. Mas sem conseguir demolir, né, a narrativa, uma narrativa que estava mais do que provada, inclusive com o laudo da perícia, o advogado ele tenta desestabilizar as testemunhas. Glória Pérez diz que é muito difícil, né? Ela tenta explicar ali a situação, ela diz que é muito difícil estar ali num tribunal, num julgamento, diante dos advogados, promotores, né? Todas aquelas pessoas. O advogado do Guilherme, ele parte para cima das testemunhas, né? Que eram pessoas simples, e o Flávio, que era bem novo, né? E era lá aquele frentista que era gago,
A Glória diz que ele foi praticamente humilhado por conta desse seu problema de dicção, né? Só que ela diz que as testemunhas, mesmo diante ali da tentativa do Paulo Ramalho de os descredibilizar, né? Eles foram muito bem nos depoimentos, né? Não deixando dúvida sobre os seus relatos. O Paulo Freitas, advogado da Daniela, diz que as provas da premeditação do crime eram exuberantes, ou seja, eram muitas e muito claras. E a principal era a adulteração da placa do carro, né? Que não tinha como ele criar uma explicação, né? Qual que é a explicação para alguém a explicação plausível para alguém que adultera a placa de um carro? Então, essa era uma o advogado Paulo Freitas dizia que era a principal, né? Que era essa adulteração da placa do carro. Há também a questão da tesoura, que o Guilherme diz em algumas versões que existia essa tesoura, e que a perícia constata que, na verdade, os golpes eram de punhal esse que nunca foi encontrado. E o Talvani de Moraes, ele é ex-diretor da Polícia Técnica do Rio, diz que foi um crime cruel, sem permitir a defesa da vítima, né, com a vítima desacordada, inclusive, e procurando regiões nobres do corpo, né? Então a intenção era matar. A gente lembra que foi, quando ele fala de regiões nobres, né, regiões importantes ali, que foram golpes no peito, né, bem ali no coração, e golpes no pescoço. E para Talvani, as marcas do ferimento são claras de punhal e não de tesoura. Para os promotores fica clara a participação dos dois no crime, e por motivo torpe e sem chance de defesa. E aí há mais um trecho de Paula falando no julgamento. Quando ele me deixou no Barra Shopping para ir trabalhar, ele comentou comigo que estava indo, que há uns dias antes ele já estava chateado porque o papel do Bira estava diminuindo na novela. Ele se preocupava muito com o trabalho, então ele estava preocupado porque o papel dele estava diminuindo. Então que ele iria, nesse dia, conversar com uma pessoa que poderia ajudar ele na novela. E essa fala da Paula, né, mostra que o Guilherme ele queria algo acima de qualquer coisa. Não importa como fosse conseguir aquilo. Então fica claro o cenário da situação para muitos ali. O Guilherme tinha uma preocupação extrema com a carreira e de forma absurda imaginava que o desfecho do seu personagem ali, naquela novela, não era bom para a sua carreira de ator. E tentando então mudar, né, aquilo, imaginando que conseguiria com Daniela, que era a filha da autora. E de forma paranoica acharia que pressionar Daniela seria a solução para mudar o desfecho da história. E quando ele percebe que não conseguiria ser o objetivo, age sob um sentimento de vingança, e a Paula teria, talvez de forma inconsciente, a vontade de estar ali no lugar de Daniela, ou seja, por inveja. O que seria mais ou menos, nas palavras do advogado da Daniela, o que seria mais ou menos o que se passou com o Guilherme e com a Paula. A Paula teria, talvez ali de forma inconsciente, a vontade de estar no lugar da Daniela, né? Uma questão de inveja, e o Guilherme, essa questão essa coisa louca dele, na cabeça dele, que ele tinha que terminar com a personagem da Daniela para poder a carreira dele ir bem, porque se fosse o contrário ia acabar com a carreira dele, esse tipo de coisa. É isso que ele está explicando quando ele fala isso aqui. E a Glória Pérez diz que são dois psicopatas e que, infelizmente, o caminho de sua filha cruzou com o caminho deles dois. A Bárbara Ferrante, prima de Daniela, mostra uma sacola que recebeu e diz que nunca tinha sido aberta. Ela mostra ali a roupa que a Daniela usava no dia que foi morta,
assim como também os tênis que ela estava calçando. E ela abre então ali, né? E na blusa se vê claramente os furos causados pelas punhaladas. É uma blusa preta, né? E a calça jeans, que a Bárbara diz que acha que foi lavada antes de ser devolvida à família, né? Que ela disse que tinham manchas e tal na calça. Os promotores frisam em seus discursos que está mais do que claro que o crime foi premeditado, que foi um crime cruel e sem nenhuma chance de defesa, inclusive não há nenhuma lesão de defesa em Daniela, ou seja, ela foi morta quando estava inconsciente, com vários golpes no peito e mais outros golpes no pescoço. José Munhoz Pinheiro, promotor, diz que antes do julgamento, o avô de Daniela liga e pergunta se antes de morrer verá os assassinos de sua neta condenados. E aí, às 8 da manhã, 66 horas após o início do julgamento, o juiz José Geraldo Antônio anunciou a sentença. Guilherme de Pádua pega 19 anos de pena e ele deixa o tribunal de cabeça baixa. Ao chegar no presídio, diz que a pena foi injusta e chega a dizer que seria um julgamento de cartas marcadas. No tribunal, Glória Pérez chora, ela chora muito ali, se abraça com os amigos, os familiares, após a condenação do Guilherme de Pádua. E olha só o que o advogado do Guilherme fez depois que saiu a condenação, né? Proferida ali a sentença, e ele, na maior cara de pau, vai ao encontro da Glória, tentando cumprimentar a Glória. Mas, obviamente, a Glória ignora ele, né? Ela vira assim o rosto e não quer conversa com ele. Paula Tomás pega 18 anos e meio de reclusão e Glória diz que não lembra de ter saído tanto na mídia, as matérias dando o destaque ali às sentenças e dando ênfase, né, ao tempo que pegou cada um. Glória diz que diante daquilo percebe que o maior interesse de parte da mídia sempre foi fazer revistas e jornais com as várias versões da história. A realidade do caso, que ficou comprovado durante o julgamento, não gera o mesmo volume de notícias que gerava as várias matérias sobre as inúmeras versões do crime. Glória Pérez é entrevistada ao final do julgamento e ela é perguntada, né, se ela se considera uma vitoriosa. E ela responde que não há vitória possível quando se perde um filho dessa maneira. Nada é vitória mais. Glória fala posteriormente sobre como pessoas que foram retratadas como cruéis, covardes e perversas podem ser liberadas tão pouco tempo depois de serem presas. E aí, amigos, aqui ela já está falando sobre a liberação de Guilherme de Pádua e Paula Tomás da cadeia. O Guilherme de Pádua, ele ganhou a liberdade depois de cumprir 1/3 da pena. A Paula, em 1998, tem a sentença reduzida para 15 anos. E no ano seguinte, depois que ela passa no vestibular de Direito, ela obteve a liberdade condicional. E o Raul Gazola, ele diz que o Guilherme e a Paula hoje vivem uma vida normal. O Guilherme é pastor e a Paula vive dando festas em shopping da Gávea, segundo o Raul Gazola. Ele diz o seguinte, né? Se você vai num shopping desses, você tá lá e tem uma assassina lá do seu lado. A Glória diz que são coisas como essa que a levam a um descrédito da justiça, né? E ela diz que às vezes as pessoas perguntam a ela assim, mas você é contra a ressocialização de presos? Você não acredita que as pessoas mudem? E ela responde que sim, ela acredita, né? E diz que o primeiro passo para uma mudança é o arrependimento. Ela diz que até já viu isso, mas em psicopatas e nos assassinos de sua filha, ela nunca viu nenhum sinal de arrependimento, né?
mesmo após 30 anos. A Cláudia Raia fala com perplexidade sobre os dois terem se tornado uma espécie de celebridades. E o mais inacreditável, pessoas que queriam saber coisas sobre os dois, né? Pessoas que se interessam por conhecer, saber mais sobre dois assassinos. E aí há um episódio em que o Guilherme de Pádua, ele diz aos produtores do programa do Ratinho que gostariam de uma oportunidade para falar algo sobre o caso. O Ratinho concede esse espaço, né? E ele fala, o Guilherme fala ali com o Ratinho, mas não diz nada a respeito do que ele havia prometido para o programa. No final do programa, né, sem demonstrar nenhum sinal de arrependimento e ainda se mostrando a mesma pessoa da época do crime, tentando ainda justificar alguma coisa, né, dizendo que é injusto até hoje ainda ser perseguida, etc. E o Ratinho vai e pergunta se ele alguma vez chegou a pedir perdão à Glória. E quando ele começava ali a falar, meio que enrolando também de novo, o Ratinho vendo que ele só está enrolando, o Ratinho se levanta e diz: olha, se eu fosse a Glória, eu também nunca perdoaria você. E termina ali o programa e sai. Né? Então, uma situação bem constrangedora. Né? E isso demonstra, né, o que a Glória diz é isso, que nunca viu assim alguma coisa que mostrasse o arrependimento dele ou da Paula em relação ao crime, né? E a Paula, ela volta a morar no apartamento dos pais e não fala mais com nenhum jornalista. Casou de novo e cursou a faculdade de Direito, a Paula Tomás. E quando a Paula sai do presídio, ela faz faculdade de Direito na mesma faculdade que a Daniela estudou e que o Rodrigo, irmão da Daniela, se formou. Depois de um tempo, também ela troca de faculdade e, pasmem, amigos, ela escolhe outra faculdade que tinha como professor o promotor que a condenou, o José Moinhos. E o José Moinhos conta, né, essa questão. Ele diz que viu ali no primeiro dia de aula e logo reconheceu a Paula, né? E ele conta que no último dia de aula ela vai até ele e diz assim, a única coisa que ela diz a ele, né, segundo ele, foram boas as suas aulas. Então, por que isso, né, cara? Se você parar para pensar, como uma pessoa que foi condenada por ser assassina, ela vai procurar o cara que condenou ela, que agora era professor de Direito, e ela se inscreve na turma com o cara, né? Assim, coisa de gente bem perturbado, bem louco, né? E a Glória conta que Deus a poupou de dar de cara com um ou com o outro durante esses anos, né? E o que ela queria era simplesmente esquecer que os dois existem. A Glória comenta também que não se acha completamente segura, sabendo que a mulher que matou sua filha anda por aí. Então a Glória comenta isso, né? E sabendo dessas outras coisas, né, que ela procurou ali ficar perto do cara, né, foi ser aluna do cara que a condenou, né? A Glória fica se perguntando o que é que ela quer, né? Então ela diz que ainda tem que ficar vigilante, né, em relação a isso. E o irmão de Daniela Pérez, o Rodrigo Pérez, diz que a verdade da história é a verdade do julgamento. Os familiares de Daniela dizem que para eles essa história nunca acaba. Para eles parece que não passa. Mesmo as pessoas que estão de fora falando, né? Ela diz que chega muita gente e diz, mas já passou, já faz muito tempo. E ela diz que não passou. Para a família não passou. A Glória Pérez diz que no seu sentimento de mãe é como se não tivesse passado dia nenhum. Aquela noite permanece tão viva que pode, mesmo daqui
há mais uns 20 anos, de certa forma, ainda está naquela noite. Então você parar para imaginar quão difícil foi e ainda é, por tudo, né? Por toda a história, o que passou a Glória Pérez é difícil de imaginar. Você pode tentar, mas você não consegue, né? Os relatos da Glória são bem fortes mesmo, né? E aí, amigos, tem um trecho aqui, um áudio, com a Daniela, falando um pouco sobre a novela e sobre dança. Outra grande fera, ela que é a revelação na novela Barriga de Aluguel, a filha preferida da Dona Glória, Daniela Pérez. O que você tem a ver com o seu personagem na novela? Paixão pela dança, ela é apaixonada, é sonhadora e é geniosa, que eu sou bem geniosa. Ô, louco, a Dona Glória caprichou. Super Daniela acertando ali. Mas eu adoro samba, eu sou apaixonada por samba. A melhor notícia, quando eu li a sinopse, foi saber que ela quer ser rainha da bateria, porque eu adoro samba. Não, metido não, tô orgulhosa. Vai pra tá? Continuei essa carreira de atriz e não parei mais. Quer dizer, na verdade, a oportunidade veio até mim e eu tive que agarrar ela com meu Mas fica com um pouco de saudade da... eu fico com muita saudade, mas eu não parei de dançar. Eu vou estrear uma peça agora com o Raul, né, meu marido, que é de dança de salão. Quer dizer, tem um texto, né, mas que costura vários números de dança. Então, para mim é ótimo, porque eu posso conciliar uma coisa com a outra. Eu agora vou encher um teatro. Várias coisas me chateiam, isso depende. Tem coisas que me chateiam e não tem muito jeito, né? Eu sou muito ligada à praia, mar. Então, eu moro em frente à praia, a primeira coisa que eu faço é descer e sentar na beira do mar e não sei, ali parece que eu consigo ver a situação de fora e eu consigo raciocinar melhor, eu consigo ver e até achar uma solução para minha chateação. Mas, geralmente, os meus problemas eu resolvo comigo. Se eu tivesse muito dinheiro, eu gastaria no mundo inteiro. Eu não sou muito ligada a coisa material, assim. Se eu tivesse muito dinheiro, eu gastaria. Se eu te responder com o coração, eu prefiro a intensidade, que é intenso. Mas se eu te responder com a razão, eu vou te dizer que eu prefiro segurança, porque é nada melhor do que você ter certeza de que é infinito, enquanto dure que seja, né? Mas você ter essa segurança de que você está com uma pessoa que gosta de você e só de você. Eu, graças a Deus, tenho os dois no meu relacionamento. Graças a Deus. Mas a intensidade eu acho fundamental. E aí é difícil, né, cara? Difícil ouvir a voz de uma pessoa e saber que, ao que tudo indica, era uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa que tinha ali seus sonhos e tal, e ser morta dessa forma. E agora aqui nessa parte, a Glória Pérez e o Raul Gazola olhando um álbum de fotos, e o Raul Gazola, ele comenta ali, né, que eles estavam sempre se abraçando, se beijando, né, que é difícil ter uma foto que eles não estejam ali se abraçando, né? Ele disse que isso era comum, eles estarem sempre se beijando nas fotos e tal. E a Glória conta que eles se casaram e ela não sabia, né? A Dani chegou e disse: mamãe, casei. E a Glória respondeu: você não fez isso comigo. Aí ela disse: fiz. E aí a Glória então abraça, né? E pergunta se o Raul lembra que ela ligou para ele dizendo, né, que ele era da família agora. E a Glória confessa também que, assim, não se importava de eles namorarem, porque o Raul era um pouco mais velho que ela, né? Então, se eles fossem casar mesmo, seria um problema, entre aspas, porque na família o pai da Glória era muito tradicional, né? Talvez ele não aprovasse ali a Dani casar com um cara mais velho. E a Glória diz que sempre teve vocação para ser feliz, então vivia as felicidades possíveis e antes tinha plenitude disso.
Antes ela sentia isso plenamente e hoje ela não sente mais. Ela continua e diz que não tem como você virar a página para a existência de um filho. Não tem como. Ela diz que quando se mata uma pessoa, é muito para além daquela pessoa. Ela diz que nunca mais vai ser a mesma coisa a sua vida. E sabe que a plenitude acabou. Aqui também eu tenho mais um outro trecho aqui, e a última parte, do meio para o fim, seria a última entrevista que a Daniela deu à Rede Globo antes de ser morta. A Daniela Pérez tem 22 anos e está fazendo a 3ª novela. Depois de interpretar papéis em Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo, agora a Yasmin, de Corpo e Alma, está arrasando corações. A Daniela é a musa, né? Isso eu não sei, olha, eu acho um barato, eu acho que isso é um reconhecimento ao meu trabalho, entendeu? E eu gosto muito, claro. Mas isso é uma coisa que, assim, eu não deixo nunca me invadir muito, porque eu acho que eu tô surgindo agora, de repente na próxima novela é outra, entendeu? Eu adoro receber elogios e eu sei que críticas vão vir por aí também. Eu me considero uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa privilegiada. Ter a oportunidade de fazer o que eu quero, de estar com quem eu quero. Isso não impede que eu seja uma pessoa que às vezes, fique muito triste, que chore muito, que não sei o quê, porque aquilo, eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sofro com as coisas, eu sofro pelos outros, mas eu sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa privilegiada, eu me considero. Eu sou nova, eu tenho 22 anos, eu com 19 anos casei com a pessoa que eu quis. Estou fazendo a minha vida o que eu quero, mal ou bem, a minha carreira tá seguindo, não tem por que não ser feliz. Guilherme de Pádua saiu da prisão em 1999, após cumprir apenas 6 anos e 9 meses em regime fechado. Paula Tomás também saiu do presídio depois de cumprir menos de 7 anos da sentença. O Guilherme, ele se tornou pastor de uma igreja evangélica. A Paula se casou novamente e teve outros filhos. Ela também foi condenada a pagar uma indenização por danos morais e despesas do funeral à família de Daniela. Paula alegou não ter fundos para pagar essa indenização por 20 anos. Então, esse ano de 2022, a justiça decretou a penhora do apartamento dela. Então é isso, amigos. A gente finaliza aqui essa triste história, essa história revoltante, sobre o assassinato de uma pessoa que, ao que tudo indica, era uma pessoa incrível, talentosa, uma pessoa muito boa. E desde já agradeço aí a todos que acompanharam, vêm acompanhando aí, estão ouvindo todos os episódios, e peço a vocês que continuem me dando essa força para que o Crimecast continue e eu possa continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, tá? Peço também que vocês sigam o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É isso aí, amigos. Até a próxima semana com mais um episódio ou mini episódio aqui no Crimecast. Valeu, amigos. Abraço. Valeu.